Boa noite, a paz do Senhor. Você está bem, meu irmão? Glória a Jesus pela sua vida. Glória a Jesus por você estar aqui, louvando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor, honra, glória e toda adoração. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. Livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Romanos 12, verso de número 2. Texto conhecido, muitas das vezes explanado desse púlpito. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar mais uma vez? Você quer ver Deus falar com você? Então peça a Ele. Ele é capaz de falar ao seu coração. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia, a Tua bondade tem nos alcançado todos os dias, Senhor. Pai, muito obrigado por isso. Pai, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, o Senhor encontre terras férteis, ó Deus, semente cair nessas terras brotarem, Senhor, frutificarem para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra as nossas vidas neste lugar. Pai, nós pedimos ao Senhor, se qualquer impedimento, Senhor, qualquer coisa, Deus, que impeça, Pai, que dos teus filhos ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, seja repreendido nesta hora, em nome de Jesus. Nós pedimos isso em Teu nome, Senhor, certo que o Senhor nos ouve, nos atende e nos responde para a glória do Senhor. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Você está bem mesmo? Como é que está a sua vida? Está boa? Está tudo bem? Está tudo legal? Está tudo certo aí, meu irmão? Queria perguntar para você, você ainda sonha? Você ainda tem planos, projetos? Está tudo bem com a sua vida, seguindo? Ou você está parada? Ou você é alguém que já desistiu de sonhar, já desistiu de planejar, já desistiu de caminhar? Tem sonho aí ainda, irmão? Tem planos aí ainda? Ou as circunstâncias da vida estão te parando? Está sonhando ainda? Ou está parada? Hoje em dia é muito comum a gente ver e encontrar pessoas que estão caminhando, mas não tem mais sonhos, não tem mais projetos, não tem mais um horizonte no final, mesmo no ambiente da igreja, mesmo no ambiente nosso, onde a nossa esperança é a maior que possa existir no mundo, que é estar com o nosso Senhor no fim de todas as coisas. E eu queria falar sobre isso nesta noite. Você que está sonhando e ainda tem sonhos, projetos, idealizando, e aí quando a gente fala de sonhos e projetos pode ser muitas coisas. Então pode ser alguém que está almejando casar, pode ser alguém que está almejando namorar, pode ser alguém que está almejando aumentar família, pode ser alguém que está almejando ter um negócio próprio, pode ser alguém que está sonhando em ter a sua casa, pode ser alguém que está sonhando em ler a palavra de Deus pela primeira vez por sua inteira, os 66 livros. Pode ser alguém que está desejando buscar mais ao Senhor, se dedicar mais ao Senhor. Pode ser alguém que está pensando que os filhos amanhã vão entrar numa faculdade. Então, sonhos e projetos podem ser diversos,
Pode ser muitas coisas. E eu não vou conseguir citar todos os exemplos aqui. Mas eu queria que você lembrasse desses sonhos, desses projetos que tem no seu coração. E por ser tantos, pode ser que você tenha mais de um. Você pode ter mais de um sonho, mais de um projeto para tocar na vida. E eu queria acender no teu coração, em meio aos tempos que a gente está vivendo, uma palavra, uma promessa, uma profecia bíblica. Quantos acham que a gente está vivendo dias difíceis e dias do finais do tempo? Quantos? Acho que todo mundo ou a maioria. Então eu queria ler Joel para você, capítulo 2, verso 28, que diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei sinais no céu: sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para quando é isso? Antes do dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Quando Jesus voltar. Então, antes de acontecer a volta do Senhor Jesus, os vossos filhos profetizarão. Então, tem que ter filho profetizando. Ah, mas está acontecendo tanta coisa ruim. Então, a profecia de Joel diz que antes do dia do Senhor, pessoas sonharão. E fala de pessoas idosas sonhando. Pessoas idosas tendo projetos, tendo sonhos, não desistindo. Fala aqui até sobre servos e servas. Então a gente precisa entender que antes de Jesus voltar, vai ter pessoas na terra bem animadas para viver. Ah, mas está difícil. Não tem problema. Ah, mas tem tribulação. Tem tribulação. Mas tem a promessa do Senhor. E quantos creem ainda na promessa do Senhor? Quantos ainda acreditam na palavra de Deus? A palavra de Deus é a nossa regra. Ela é o alimento da nossa alma. E se ela está falando que antes de Jesus voltar vai ter gente sonhando, eu acredito que vai ter gente sonhando. Se ela fala que filhos e filhas vão profetizar, ou seja, vai ter crianças, adultos, filhos e filhas, ou seja, todo mundo aqui é filho de alguém. Todo mundo, filhos e filhas profetizando. E profetizar é alguém que olha para o coração de Deus, entende o que o coração de Deus quer, a mente de Deus quer e comunica isso numa linguagem humana. Imagina, pessoas com sonhos, pessoas com visões, pessoas com projetos que Deus está gerando. E aí eu queria te perguntar de novo, você está sonhando? Ou você está desanimado? Ou você parou, procrastinou? Procrastinar é a pessoa que deixa para depois. Tinha até sonho, começou até a tocar, mas parou. Lembra? Ah, eu começo a malhar, mas no segundo dia da academia, eu paguei até 1 ano, mas eu não vou até o fim. Desisto. Pessoas que começam e não terminam. Pessoas que começam e desistem no caminho ou na caminhada. A gente tem que ser diferente. O texto que a gente leu fala de não se conformar com o mundo. Não se conformar, mas ser transformado. Quantos precisam de uma transformação hoje para levar projetos, levar sonhos, voltar a sonhar até o fim? Quantos? Quantas pessoas desistiram porque encontraram um obstáculo? Quantas pessoas estão preocupadas porque tem algo acontecendo, atrapalhando aquilo que você deseja e sonhou e que Deus trouxe ao teu coração? Queria te animar, querido. Queria te incentivar. Queria deixar você bem animado nesta noite. Deus ainda continua realizando sonhos. Deus ainda continua aprovando projetos. O autor
do livro de Provérbios vai falar que o coração do homem pode fazer muitos planos. Então, deve ser feitos muitos planos. Mas a resposta certa vem de quem? Deus ainda vem dando resposta a planos, sonhos, projetos, meu irmão. Não desista. Não deixe para trás aquilo que Deus gerou no teu coração. E eu queria ler um texto de Hebreus para vocês. Se eu achar. Hebreus 5, verso 12, diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestre, mas ainda precisam que alguém lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. O autor de Hebreus, ele vai falar que as pessoas já deveriam ser mestres. Pessoas deveriam estar avançadas na fé, avançadas naquilo que está fazendo, avançadas naquilo que pode realizar, mas elas ainda estão dependendo do leite. Se a gente for olhar para a figura do leite, leite materno, então começa a criança mamando no peito. Mas daqui a pouco tem uma mamadeira. E daqui a pouco está a criança mamando sozinha com a mamadeira. Já já vem a mãe e o papai lá dando alimento na boca. Mas tudo isso ainda é a criança dependendo. Mas quando a criança começa a comer alimento sólido, ela começa a comer. O autor de Hebreus está falando para mim e para você que a gente precisa avançar, querido. Principalmente nos nossos sonhos, nos nossos projetos, referente à fé. Referente àquilo que Deus tem para nós. Tem muita gente que desistiu da fé. Tem muita gente desistindo da caminhada com Jesus por causa dos obstáculos. A porta realmente é estreita, a porta realmente é uma porta apertada e são poucos que entram por ela. Mas se a gente desejar, a gente pode escolher. Tem uma porta larga que muita gente entra por ela, porque o caminho dela vai levar à perdição. É uma escolha. Então, caminhar com Deus, escolher seguir projetos, escolher seguir sonhos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Quantos lembram de José? José teve um sonho. Era um sonho sim ou não? Um sonho que ele ia governar. Mas o sonho só falava que ele ia governar. Mas logo depois que ele sonha, ele está numa cisterna. Logo depois ele está preso. Logo depois ele está passando dificuldades e lutas. Mas daqui a pouco, ele está lá no cumprimento o processo para chegar lá, querido. É difícil. A caminhada, a jornada tem obstáculos. Jesus não enganou a gente. Jesus falou que no mundo a gente teria dificuldade, no mundo a gente teria aflições, no mundo a gente teria que passar por dificuldades, mas que a gente podia ter bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo, ânimo renovado, porque como ele venceu, a gente vai vencer. E Jesus já te abençoou, meu irmão, com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Acessa lá e busca, acessa lá e pega. Então a gente precisa entender que a gente não pode ser como as pessoas lá de fora, que qualquer motivo, qualquer evento, a gente abandona os nossos projetos, os nossos sonhos, ou até mesmo a fé, que é a parte bem pior de abandonar, que é bem pior deixar, abandonar a fé, abandonar o Senhor, e estar chateado com Deus, porque talvez eu não consegui conquistar aquilo que estava no meu coração. Mas será que aquilo que estava no meu coração era a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, é o texto que a gente leu. E aí o primeiro ponto que eu queria falar para você é que você deve, querido, você deve olhar para as coisas
boas que estão acontecendo na sua vida. E não focar tanto nas dificuldades que estão vindo. A gente está muito focado nas dificuldades. A gente está muito focado naquilo que está vindo, que é obstáculo. E esquece que a gente vai passar por eles. Jesus falou para os homens que estavam de um lado do mar, falando para eles, olha, a gente vai para o outro lado do mar. Só que no meio do caminho, no meio do trajeto, tinha uma tempestade. Mas eles já tinham recebido uma palavra de Jesus que eles chegariam do outro lado. E aí, porque veio a dificuldade, veio a tempestade no meio do caminho, o foco deles virou para quê? Tempestade, dificuldade, mar, luta, tribulação. E esqueceram da palavra que receberam de Jesus, que eles chegariam do outro. A palavra de Jesus, querido. Jesus continua sendo fiel, cumpridor das suas promessas. Ele não falha, ele nunca falhou. E ele nunca vai te abandonar em meio às dificuldades. Ele não falou que a gente não passaria. Ele falou que a gente passaria, mas a gente ia passar e ele está junto conosco. Então, a maior luta que você esteja passando, a maior dificuldade que você esteja passando, tem alguém contigo. E esse alguém é o seu Deus, é o seu Senhor. E Ele está caminhando do teu lado. Quando passares pelo fogo, não precisa ter medo. Quando passares por água, não precisa ter medo. Porque o Senhor está passando com você. Então olhe para as lutas, mas olhe para o tamanho do seu Deus que está junto com você nas lutas. Essas lutas não é para te parar. Olha o que Tiago vai falar no capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tenham por grande alegria o fato de passarmos por várias provações. Alegria por passar por provações? Tiago está falando, a palavra de Deus está dizendo. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria por passar por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Não é para parar, é para perseverar, é para avançar, é para ir até o final. A prova que eu e você possa estar passando, querido, ela é para te aumentar a tua fé, é para mostrar o quanto Deus está com você, é para mostrar para as outras pessoas que Deus abençoou a sua vida e vai abençoar a vida delas, porque a gente vence, e o livro de Apocalipse é muito claro, a gente vence pelo sangue do Cordeiro e pelo nosso testemunho construído em Jesus. Por isso que a gente passa a luta. É por isso que a gente passa a dificuldade. É Deus construindo um testemunho lindo para ser de exemplo para alguém. Para nunca mais você olhar para a dificuldade e falar assim, não, isso aí não dá, é impossível. Tem sempre alguém que já passou, já está adiante e pode te puxar de lá. Vem cá, meu filho, eu já passei por isso. Essa luta que você está passando não vai te parar. Essa luta que você está passando não vai te deter. Por quê? Porque o Senhor já me tirou desse lugar e vai tirar você também. A gente precisa continuar crendo, querido, que lutas e dificuldades virão. Mas a gente precisa continuar olhando para as coisas boas que Deus tem feito a nossa vida. E aí a gente precisa até entender que no meio às dificuldades, começa a cultivar a gratidão. Começa a ser grato pelo aquilo que você já tem. Começa a olhar e focar naquilo que Deus já realizou na tua vida. E eu tenho certeza que se você olhar a trajetória, tem muita coisa que Deus já realizou na sua vida. E você pode ter um coração grato ao Senhor. Ore, querido, medite, não desista. Olhe para a palavra de Deus. Olhe os exemplos da Bíblia. Deus já fez no passado e pode fazer em você também. Deus já fez, já vai fazer em tu também, querido. Os homens que foram, que passaram as dificuldades na Bíblia, era como eu e você. Não eram super-homens, não. Era de carne e osso, como eu e você. E eles estavam lá, e eles venceram. E nós vamos vencer. Então, ore, não desista. Não faça coisas que possam prejudicar a sua fé, em vez
de aumentar a sua fé em meio às lutas. Queridos, a gente precisa entender que não podemos ocupar mais o nosso tempo focando nas dificuldades do que focar nas boas coisas do nosso Deus. O nosso Deus é vencedor. O nosso Deus é um Deus que nos abençoou. O nosso Deus já fez tudo que tinha que fazer por nós. O nosso Deus não nos deve nada. Ele já fez, Ele já entregou, Ele já morreu, Ele já realizou, e Ele está esperando o nosso coração grato por aquilo que Ele já fez, e se Ele vai realizar mais sonhos, mais projetos, mais coisas boas na nossa vida, é que a vontade dEle permitiu, e a gente vai agradecer continuamente para que a gente possa viver vida transformada. Tem muita gente, querido, que não realiza sonhos, que não realiza projetos, porque está focado em fazer a coisa do jeito perfeito. Tem muita gente que quer começar algo, mas só quer começar se for da maneira que está fazendo o outro lá. Não, o nível de excelência é aquele lá, e aí eu não começo aquilo que Deus está me chamando para fazer. Queria te falar, não foque somente, vou fazer perfeito, foque no progresso. Foque na primeira semente, foque naquilo que vai aumentar, naquilo que vai crescer. Eu quero começar algo, então comece, meu irmão. Cara, quem nasce grande é monstro. Assusta, nascer grande assusta, tá bom? Tudo que nasce é pequenininho, é de uma sementezinha. Então comece. O que eu quero começar? O que eu vou começar a fazer? Eu sonho em comprar a casa própria, mas eu não junto R$1. Vai de real em real, meu irmão. Mas é pouco, comece. É pouco, comece. Quem é o dono do recurso? Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o Senhor dos senhores? Quem falou para você que você começando, ele não pode aumentar esse nível que você está recebendo? Quem falou? Quem te disse que era para você ficar desanimado, parar, porque a sementinha que você tem é pouca? Aumente a sua fé, meu irmão. Foque na promessa que Deus tem feito ao teu coração. Comece a desenvolver, comece. E já já você vai estar melhor todo dia, porque a progressão, ela faz isso. Então a gente começa, eu quero cantar, mas eu não entro na aula de canto. Eu quero pregar, mas eu nunca li a palavra de Deus. Eu quero tantas coisas, mas eu não faço nada. Eu não faço nada já agora. Eu quero. E acha que vai fazer, pum, aconteceu. Meu irmão, Deus, Ele trabalha nesse processo. Deus, Ele trabalha nessa questão de continuidade das nossas vidas. Deus quer que a gente se mexa. Deus não chamou ninguém parado, à toa. Pode ver, estava todo mundo ocupado quando Ele chamou. E aí Ele continuou fazendo isso. Está chamando um montão de gente ocupada na igreja para fazer coisas que outros podiam estar fazendo. Por quê? Porque decidem ficar parado. Decidem deixar para amanhã. Amanhã eu começo a servir ao Senhor. Amanhã eu começo a orar. Amanhã eu começo a ler a Bíblia. Amanhã. E se eu te falar que esse amanhã seu pode não chegar. Se eu te lembrar disso, que o amanhã não é certo para você, para começar. Comece hoje. Comece agora. Comece a desenvolver aquilo que você está sonhando, aquilo que você está projetando hoje. E aí você precisa, querido, dentro daquilo que você vai começar, celebrar os primeiros começos, celebrar as primeiras vitórias, celebrar as pequenas coisas que vão acontecendo. E também, querido, em todo projeto, seja realista. Não adianta querer colocar coisa que não dá para realizar. Porque o que vai acontecer? Você não realiza e se frustra. E ainda culpa o nosso Deus. Ainda culpa alguém que não te ajudou. Ainda culpa tal coisa ou aquilo.
vai botar culpa em alguém, porque não foi realista na sua meta, no seu sonho, na sua visão. E a gente precisa aprender com os erros. Então tem muita coisa escrita na Bíblia que foi alguém que errou, sim ou não? Tropeçou. Por que está ali? Para a gente aprender. Não é para a gente errar de novo. É para a gente aprender. Então aprenda. Vai pesquisar. Eu quero empreender no negócio. Vai olhar quem já está empreendendo no negócio. Eu quero abrir lá um centro de distribuição de marmita. Vai ver se tem gente trabalhando com isso em São Gonçalo, no Mutuar, para que você não consiga, você não fique frustrado. Talvez a concorrência seja tão grande que não dá para você entrar. Então seja uma pessoa que vai olhar, que vai aprender, vai olhar os erros do concorrente, vai aprender com as coisas que estão acontecendo, vai olhar para a tua vida, mas olhe para lá se alguém já errou nessa área. E aprenda, seja uma pessoa que aprenda, que aprende com as coisas e tenha esse coração ensinável. E aí, às vezes, a gente fica preso e não pede ajuda. A gente quer realizar, mas a gente não é especialista em tudo. Então, peça ajuda, tem sempre alguém mais na frente. Então, arrume alguém que entenda daquilo que você quer, daquilo que você está sonhando. Vai colar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você está desejando. Eu quero que o meu casamento seja próspero. E aí cola com aqueles que estão errando no casamento. É assim que a gente vai fazer? Não. Vou colar com alguém que está acertando. Vou lá pedir conselho para alguém que é crente. Não, vou pedir conselho para o especialista ali fora sobre casamento. Meu irmão, você é alguém crente, alguém que se relaciona com Deus. E aonde estão os conselhos para isso? Na palavra. E como que você vai buscar conselho com alguém que não professa a mesma fé que você? Então, estou dando exemplo da fé, mas tem exemplos fora. E aí, você vai lá, quero abrir um negócio. E aí eu vou procurar o trambiqueiro para abrir o negócio. Vai dar certo? Vai combinar com a sua fé? Vai ou não? Não, não dá, meu irmão. Então a gente vai procurar pessoas que têm integridade, respeito e autoridade naquilo que estão falando. Não aceite conselhos de alguém que não professa a mesma fé sobre assuntos que é sobre a sua fé. Mas nos negócios você pode até procurar pessoas que estão mais à frente, mais experientes, mas eu creio que dentro da igreja, no corpo de Cristo, tem muita gente já fazendo de tanta coisa para a glória de Deus, que você também pode procurar até para ser nos seus negócios, nos seus sonhos, projetos, de tantos jeitos que a gente possa ter. Então, o outro ponto que eu queria te falar é esse: você precisa ter pessoas que te ajudem. Precisa ter pessoas que te ajudem. Tem muita gente que não quer ajuda de ninguém. E aí não quer ajuda, só que a palavra de Deus nos instrui que a gente deve ter ajuda. Só que a gente pode olhar para a ajuda e ter o conselho bíblico também. E eu queria ler com você, 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não se deixe enganar. As más companhias, então a gente precisa olhar e querer ajuda, mas a gente precisa olhar da onde está vindo a ajuda. O salmista vai falar que assim, se a gente se deter, se a gente parar e se a gente ouvir pecadores, escarnecedores, o salmista vai falar disso. Salmo 1, você lembra? Você lembra? Salmo 1 que fala? Ele passa orientação para que a gente não olhe, não sente, não ouça pessoas que não professam a mesma fé que a gente. E tem muita gente sentando com essas pessoas para tocar a sua vida, os seus sonhos. E aí talvez por isso que os seus sonhos estão parados. Talvez por isso
não está indo para frente aquilo que você está projetando. Talvez por isso as más companhias que você está vivendo estão estragando aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque todo plano, querido, todo projeto do ser humano tem que ser para a glória de Deus. Tudo que tem na sua vida é para a glória de Deus. Vou construir família, vai ser grande, vai ser pequena, é para a glória de Deus. Vou ter negócio, é para a glória de Deus. Tudo que façamos para glória, tudo na vida é para a glória de Deus. Então a gente precisa identificar pessoas positivas. Tem muita gente que cola com a gente, são negativas. Você conta para ela os sonhos, vão fazer igual fizeram com José, joga na cisterna. Vão tentar matar teu sonho, meu irmão. Então cola com gente que está na mesma ligação, pensando a mesma coisa. Cola com gente que te aproxima de Deus. Entra no relacionamento e olha, e daqui a pouco está longe de Deus. Compra um carro, uma casa e daqui a pouco está longe de Deus. Cuidado, querido, com aquilo que a gente faz com os nossos sonhos, com as nossas vontades, com os nossos desejos, porque enganoso é o nosso coração. Se te afasta de Deus, se te tira de perto de Deus, não é de Deus para você, não é de Deus para a sua vida, porque Deus quer que você esteja perto dele. É assim ou não é? Afaste de pessoas negativas. Peça ajuda, orientação e creia que Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Sim ou não? Você ainda acredita que Deus pode transformar situações? Pode tocar aquele projeto que você já até esqueceu, mas que Ele tinha gerado? Pode desenterrar aquilo e fazer voltar a funcionar? Você acredita mesmo que Deus pode mudar? Ou você já está conformado com a situação, com as dificuldades que vieram e enterraram tudo aquilo que você estava desejando? Não deixe que as maus companhias façam você desistir daquilo que Deus gerou no seu coração. E aí, quando você se cercar de pessoas boas, queria te dar o conselho de pessoas boas. E a pessoa boa é a de Provérbios 27:17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não é aquele que vai bater nas suas costinhas e falar que está tudo bem quando está tudo mal. Não é aquele que vai incentivar você no pecado. É aquele que vai te afiar, querido. É aquele que vai te amolar. Como o ferro afia o ferro. Esse é o bom companheiro. O amigo verdadeiro é aquele que vai levantar você, mas vai falar para você: você está nesse chão porque você quis estar aí. Você procurou cair nesse lugar. Você quis, você foi atrás, você desejou estar aí. Mas ele está lá com a mão estendida, mas ele está lá com a correção, com a incentivação, com a edificação e com o consolo do Senhor, para te impulsionar, para você realizar coisas maiores. Ele não vai te deixar no chão, mas ele não vai bater nas suas costas quando você estiver errado. O amigo verdadeiro é esse, que caminha ao seu lado, mas te chama a atenção. Caminha ao seu lado, mas bota o dedão na sua cara e fala: ó, tá pisando na bola. É esses que a gente precisa se cercar. Não é aqueles que só têm um pensamento positivo. Não, meu irmão, isso aí vai dar tudo certo. Não, meu irmão, vigia. Meu irmão, cuidado. Meu irmão, olha isso aí. E às vezes você pode achar que essas pessoas não são seus amigos. São até chatas, porque está aí o tempo todo te ajudando. E essas são as de verdade que a palavra de Deus diz, te afiando. Como ferro afia o ferro. Está ali te afiando, meu irmão, para você e eu ser melhor. Amigos verdadeiros, eles vão olhar para você quando você estiver acertando. Eles vão falar: isso aí, continua. Mas quando você estiver errando, eles vão falar: está errado, não continua. Não espere muitos tapinhas nas costas de amigos verdadeiros. Não espere, porque quando você está acertando, ele está feliz, celebrando com você, mas talvez ele não te dê um tapinha nas costas, porque ele não trabalha com bajulação. Ele não trabalha do jeito que os amigos falsos trabalham, que você está se afundando às vezes,
E eles estão lá, não, isso aí vai passar, mas está lá desejando que você se afunde. Mas os irmãos de José, além de jogar eles naquele poço, eles olham para ele e deixam eles lá. E aí eles começam a comer pão do lado de fora. E aí eles olham e veem uma oportunidade, meu irmão. Qualquer oportunidade, vamos fazer uma grana em cima dele. Olha, e olha que era irmão. E olha que era alguém bem próximo. E olha que era alguém que estava juntinho ali, sentado, uns minutinhos antes, na mesma mesa, ouvindo a orientação do mesmo pai. Cuidado, não é porque está aqui dentro que quer o teu bem. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem que você está caminhando. Cuidado com quem você está dando ouvido. Não empreste o seu ouvido para pessoas que não vão te aproximar de Deus, que não vão te tirar do pecado, que não vão te mostrar quando você está errando diante de Deus. Não dê ouvido para isso. A gente precisa tomar cuidado. Queria ler mais um texto com vocês sobre amizade. Está lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo, levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem ajuda para se levantar. E se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos, como porém manterá-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Além de você se cercar de pessoas, não esquece, o nosso Deus precisa estar sempre nessa equação. O nosso Deus é a nossa maior companhia. Ele falou para a gente que não nos deixaria sozinhos. Ele falou para a gente que passaria céus e terra, mas as palavras dele não iam passar. E a gente pode continuar confiando no nosso Deus. Amém? Amém? Amém mesmo? Deixa eu beber água. Então vamos revisão rápida. Foque no poder de Deus e não na sua vontade. O poder de Deus é suficiente para nos remover da estagnação, de deixar as coisas para depois e mudar aquilo que era errado das nossas vontades e trazer a vontade dele. O poder de Deus também vai fazer a gente focar nas coisas boas e tirar as coisas que são ofuscando o poder dele na nossa vida, trazendo um coração grato. O poder de Deus vai fazer a gente não sentar com pessoas que não vão nos ajudar, mas ele vai indicar pessoas que são boas companhias, pessoas que são bons amigos, para nos afiar. E como que eu faço isso? Como é que eu faço isso na minha vida? Porque eu falei um montão de coisa que você pode ter se identificado. E eu queria ler o texto de Isaías 55, 6 com você. Diz assim a palavra de Deus: busca o Senhor. Fazer o quê? Busca o Senhor, enquanto ele pode ser encontrado. Invoque ao Senhor, enquanto ele está. Busca o Senhor, querido. Eu só consigo ter realizações no nosso Deus. Eu só consigo ter boas companhias com o nosso Deus. Eu só posso ter coisas transformadas na minha vida através do poder do nosso Deus. Só que o texto vai falar que é enquanto se pode achar. A janela da busca está aberta, sim ou não? Você pode buscar o Senhor agora? Pode sim ou não? Pode buscar amanhã? Ainda pode. Se amanhã chegar, a gente pode buscar o Senhor, sim ou não? Enquanto ele se deixa
encontrar. Então, se ele se deixa encontrar, é sinal que um dia eu não vou conseguir mais buscar esse Deus. E aí eu queria ler outro texto com você. Cânticos 5:6, diz assim: abre a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e indo embora. Eu tinha estremecido quando ele falou. Busquei, mas não achei. Chamei, mas ele não respondeu. Abre a porta e ele já não estava mais lá. Busquei e já não encontrei mais. Chamei e ele já não me ouviu. Eu preciso saber que enquanto eu estou podendo buscar o Senhor, eu devo fazer para que as coisas se realizem. Porque uma hora ele não vai deixar mais ser encontrado. Amós 8, de 11 a 13 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor. Quem está falando? Diz o Senhor, que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus está para enviar uma fome e uma sede que não é de comida, que não é de bebida, mas de ouvir a voz dEle, de ouvir a palavra dEle. E eu queria que você começasse a pensar que o teu projeto maior precisa ser esse, de ouvir ao Senhor, de buscar ao Senhor, enquanto Ele está se deixando encontrar, enquanto a porta está aberta. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está à porta batendo. Deus está sempre à porta do nosso coração. Deus está sempre à porta ali para fazer a gente entender que a gente deve buscá-lo, deve cear com Ele. E aí cear fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de sentar à mesa, fala de estar com o Senhor. Quer que seus sonhos, quer que seus projetos dê certo, quer voltar a sonhar, busca o Senhor. Ele está bem pertinho ainda, a porta ainda está aberta, Ele está até batendo nessa porta. É por isso que você está ouvindo no seu coração hoje Ele falar, porque Ele está na porta do seu coração batendo. E o autor de Hebreus 4:7 diz assim: hoje, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Queria convidar você a fechar teus olhos. E queria falar um grupo específico agora. Um grupo que entrou aqui e está ouvindo eu falar aqui há 40 minutos. E nunca deu um passo de fé em direção ao Senhor. Mas Deus falou com você. Mas Deus está relembrando sonhos no teu coração. Deus está ativando no seu coração desejos. Mas você nunca reconheceu Ele como Senhor. E Ele está aí batendo a tua porta nesta noite. Ele está batendo a porta do teu coração. E queria fazer essa oração do autor de Hebreus. Não deixe o seu coração duro. Se hoje Ele está batendo aí no seu coração. E queria te convidar, querido. Se você deseja abrir a porta do seu coração para o Senhor nesta noite, que você faça um sinal com a tua mão e fala: eu desejo. Ele está aí, a porta do teu coração está batendo, teu coração está aquecendo, e você nunca fez isso, nunca levantou a mão confessando o Senhor Jesus. Queria te convidar a levantar a sua mão se você deseja
fazer isso nesta noite. Se você deseja, a oportunidade está aberta para você.